Pessoal, respeitando o horário, já emendaremos o nosso terceiro e último painel do primeiro Fórum Nacional de Liderança Farmacêutica. Deixe-me chamar os especialistas deixa eu pegar aqui, Hilton, promover, e Mazurqued. Mazur, bem-vindo! Vão chegando aí, gente, para a gente falar sobre análises clínicas nesse último painel no Fórum Nacional de Liderança Farmacêutica. Muito obrigada, pessoal, pela participação. Boa noite, Victória. Boa noite, Mazurqued. Como vai? Dá um oi para a Victória lá, Antônio. Aí, como vai? Boa noite, Victória. Doutor, boa noite, Hilton. Boa noite, senhor Coimbra, professor Coimbra. Tudo bem? Tudo bem. Tudo bem. Pronto, deixe-me aqui organizar só a transmissão um pouquinho, pessoal. Colocando nossos colegas que participaram aqui conosco para assistir agora como participantes na transmissão. E agora nós estamos juntos, deixe-me ver. Eu acho que o professor Lindenberg também caiu a conexão, se eu não me engano. Deixe-me ver. Sim, deixa eu perguntar aqui para a Luciana. Lu, fala aí comigo no chat, professor Lindenberg caiu a conexão? Porque hoje, gente, aqui a gente teve problema em conexão no bairro inteiro, viu? Que acontece de ser o bairro que o professor Lindenberg mora. Se chama Lady Murphy. Mas aproveitando, sem mais delongas, porque nós temos muito que construir durante esse painel. Nós temos uma fila de 215 pessoas assistindo aqui ao vivo conosco. E eu gostaria, então, que Mazurqued, que já é tradicional, doutor Hilton, aqui para fazer moderação de painel junto ao INAF, que desse andamento ao nosso painel. Deixa eu colocar aqui só um breve currículo de vocês, que não é currículo, né? Na verdade, só estou dizendo o vínculo institucional. Então, doutor Mazurqued Coimbra, da Secretaria Estadual de Saúde do Rio Grande do Sul, e Hilton Antônio Mata dos Santos, da Sociedade Brasileira de Análises Clínicas, que agora falarão conosco e debaterão o futuro da profissão farmacêutica no Brasil nas análises clínicas. É com você, doutor Mazurqued, muito boa noite e obrigada aos dois pelo aceite. Obrigado, Victória. Boa noite, professor Hilton. Só vamos corrigindo, né? Doutor aqui é o professor Lindenberg e o professor Hilton, né? Eu ainda não sou doutor, quem sabe daqui mais uns 4 anos. Bom, né? O professor Lindenberg, muito obrigado aí pelo convite para falar um pouco sobre análises clínicas, né? Que às vezes parece que a gente esquece que ela é uma das áreas de formação do profissional farmacêutico, né? Eu sou analista clínico, vou fazer agora esse ano 20 anos de formado. Comecei trabalhando com análises toxicológicas após formado. Depois eu tive uma experiência como bioquímico no Exército Brasileiro, numa unidade pequena, trabalhando ainda há pouco mais de 10 ou 12 anos com um pequeno equipamento de bioquímica semi-automatizado, mas ainda batendo um piano. Coisa que ainda no meu processo de formação de analista clínico já não existia mais na educação, mas a gente teve que voltar e rever, né? Então, vou passar a palavra para o professor Hilton fazer as suas considerações sobre as análises clínicas nesse processo evolutivo que a gente tem dos últimos anos. É um prazer receber um representante da SBAC aqui junto ao INAF. E há pouco tempo a gente teve, numa das atividades do ano passado, uma atividade com o presidente da SBAC Nacional aqui no INAF, né? E a gente visualiza, e também hoje é uma das áreas onde eu voltei a atuar, né, na área de análises clínicas, como apoio na biologia molecular para todo esse batalhão de análise que está sendo necessário para o COVID, né? Então, eu sou farmacêutico da Secretaria Estadual da Saúde do Rio Grande do Sul. E questão de uns 3 anos atrás, eu fui transferido para o Laboratório Central do Estado e no processo da pandemia aí a gente foi alçado a dar apoio para as atividades relacionadas à biologia molecular e virologia no trabalho de combate aí ao coronavírus. Muito boa noite, professor Hilton, é um prazer conhecê-lo. Boa noite, professor Coimbra. Prazer é todo meu. Eu gostaria de agradecer o convite do professor Lindenberg, agradecer o convite do professor Paulo Neufeld, e em primeiro lugar, né, é uma honra poder representar de forma muito
grandiosa, de muito honrosa, é claro, o Departamento de Análises Clínicas da Faculdade Federal do Rio de Janeiro, da Faculdade de Farmácia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Eu, em primeiro lugar, gostaria de registrar a minha solidariedade aos profissionais farmacêuticos, principalmente, que estão, mas todos, é claro, mas principalmente os profissionais farmacêuticos que estão combatendo, né, a pandemia, assim como seus familiares, pela ausência, e os familiares das vítimas também. Agora o professor Coimbra acabou de falar o tempo de formado, eu não lembro, eu me formei, eu acho, em 2003, se eu não me engano, então eu devo ter aí quase 20 anos também, de 2003, eu me formei em 2005, então eu tenho um pouco mais de 10 anos 15, vai para quase 20 anos também já de formado, são 16 anos de formado em ciências farmacêuticas, tenho habilitação em análises clínicas, na minha época o currículo era um currículo de habilitação, aí sou especialista em citopatologia clínica, tenho mestrado em ciências farmacêuticas e doutorado também em ciências farmacêuticas. Atualmente sou docente da Universidade Federal de Farmácia, da faculdade, acabei de falar, estou sendo o pleonasmo aí, mas da Faculdade de Farmácia, da disciplina de diagnóstico clínico laboratorial e de citopatologia clínica. Sou membro do mestrado profissional em ciências farmacêuticas, também da Faculdade de Farmácia, e, mais uma vez, agradeço o convite. Agora fica a dúvida, eu devo começar com um tema ou passo a palavra, professor? Por favor, comece. Tá. Bom, o futuro da profissão farmacêutica na análises clínicas, no meu ponto de vista, ele está passando por uma transformação significativa, mas uma reforma que está ocorrendo a nível mundial. Os cursos, todos os cursos do mundo de ciências farmacêuticas estão passando por uma reforma curricular. Alguns estão mais adiantados e outros um pouco mais retardatários, assim. Então, a sensação que dá é que lá no Oriente, temos alguns cursos na Arábia Saudita que estão mais atrasados. E o Brasil, a sensação que eu tenho é que as reformas curriculares que nós fizemos, a última, ela foi uma reforma planejada a curto prazo, em relação ao prisma de profissional. O que são essas reformas? E o tema, eu acho extremamente importante, numa época em que todas as universidades estão tendo que se adequar a uma reforma curricular. Qual o futuro da profissão e qual o futuro das análises clínicas? É claro que podemos pensar num futuro a curto prazo, médio e longo prazo, mas a formação do profissional farmacêutico, ela é centrada em medicamentos. Mas o fardo das doenças crônicas, como diabetes, doenças cardiovasculares, obesidade, o crescimento populacional, a desigualdade social, aumento de imigração, né, e outros problemas de saúde pública, assim como a pandemia, está fazendo com que a sociedade, está fazendo com que a saúde pública olhe para os pacientes com outro prisma, partindo do princípio de que o paciente é o ponto de partida e o alvo central, mudando aquela atividade assistencialista, aquele modelo assistencial e remediador. A gente não pode mais buscar um tratamento e buscar a doença. Não, a gente tem que tentar buscar a prevenção, o modelo preditivo, personalizado, um tratamento personalizado e participativo, principalmente. Então, a gente tem que, há 100 anos atrás, os hospitais foram construídos e os setores dentro desses hospitais de análises clínicas foram construídos para tentar diagnosticar e curar as doenças. Há a necessidade da descentralização para tentar salvar a população, porque a população está ficando doente, estamos tendo uma longevidade. Então, como um farmacêutico vai atuar na profissão se ele não entende análises clínicas? Análises clínicas deve ser inserida no primeiro período da faculdade de farmácia. O profissional de análises clínicas é o profissional mais completo, do meu ponto de vista, porque ele também tem a formação centrada em medicamentos, ele tem farmacocinética, ele tem farmacoepidemiologia, ele tem farmacologia, e ele tem a patologia, análises clínicas. Ele sabe qual o diagnóstico. Quando o cara fala de uma intoxicação por paracetamol, todo mundo conhece o paracetamol.
Mas quem conhece o exame que vai dizer se o paciente precisa ou não ser encaminhado a um clínico? O exame que vai dizer se ele está ou não intoxicado por paracetamol. Sabemos que o antídoto é o NAC, a acetilcisteína, ou aquele expectorante. Né? Mas o farmacêutico tem a formação centrada em medicamentos, então todos sabem disso. Agora, qual o exame que será solicitado, ou qual o nomograma de Rumac-Matthew, né? Que é o exame que vai dizer se o paciente precisa ou não de um antídoto, o farmacêutico sabe desse exame, é o analista clínico que conhece o exame. Então, quando se fala em doença, quando se fala em prevenção, não tem como não falar do analista clínico. O que eu acredito é que há necessidade de uma descentralização. O setor de análises clínicas, do meu ponto de vista, é o setor que mais oferece lição sobre força social e força política. Foi uma mulher, Margaret Crane, na década de 60, que fez com que, hoje, o exame de gonadotrofina coriônica, o exame de beta-HCG, ele saísse do laboratório de análises clínicas para um kit feito em drogarias. Já pensou, na década de 70, o que seria para uma mulher que não era casada ter que fazer um exame de beta-HCG? Então, cabe também os meus cumprimentos às mulheres, que acho que são muito mais competentes que os homens, né, em relação profissional. Nós temos o exemplo, como eu falei, de Margaret Crane. Ela, só para ter uma ideia, ela ficou 10 anos lutando, e aí tem uma reportagem na The New York Times, dizendo as mulheres são confiáveis para executarem seus próprios testes de gravidez. Margaret Crane trabalhava numa indústria farmacêutica. E olha como pode uma profissional, que era uma designer gráfica, mas que convivia com farmacêuticos, pegar um conhecimento de análises clínicas, de um diagnóstico clínico laboratorial, e implementar e fazer uma revolução. Porque isso marca, como eu falei, é uma força social e uma força política. Pessoal, acredito que o futuro da profissão de análises clínicas, para tentar melhorar a saúde pública do profissional, é que o profissional farmacêutico tenha uma formação muito mais sólida em análises clínicas. Quando ele realizar uma anamnese de um paciente, ele tem que saber se o paciente é um pré-diabético ou não. Ele tem que realizar a prevenção. Se o paciente é pré-diabético, ele não está doente, eu não preciso encaminhar ele a um clínico. Por que não prescrever um fitoterápico? Então, o farmacêutico é generalista hoje. Não tem como dissociar o conhecimento. A análise clínica está inserida em todas as alas profissionais de formação. Não tem como um farmacêutico industrial executar seu trabalho tão bem sem conhecimento de análises clínicas. É claro que o futuro da profissão, me perdoem, o futuro da profissão, ele sai daquela função técnica, né? Nós teremos robótica, teríamos bioengenharia. Hoje já temos a automação no hemograma e o profissional de análises clínicas sempre vai precisar daquele conhecimento técnico para ver se o equipamento está executando o exame de forma correta. Então, a automação hoje na urinálise, né, tu pega um exame de urina e tu coloca no equipamento e ele te dá todo o resultado. Mas o equipamento ainda tem muita dificuldade de identificar um cristal de uma levedura. Precisa do olhar do farmacêutico analista clínico. Num hemograma, nós temos equipamentos que apitam quando eles reconhecem ou identificam algum blasto, alguma célula jovem, é o profissional, é o farmacêutico clínico que sempre estará lá para verificar se o equipamento está funcionando corretamente. Mas a automação já chegou. A inovação na análises clínicas, no meu ponto de vista, ela sempre chega primeiro. A indústria farmacêutica, ela faz medicamentos com concentrações únicas, 500 miligramas de paracetamol, por exemplo. Mas terá um dia em que esta medicação ela será individualizada, baseada na farmacogenômica. Então, o farmacêutico, como o professor Coimbra já adiantou, ele terá que conhecer, analista clínico, terá que conhecer tudo sobre DNA. Quando a gente fala sobre genética, né? Quando a gente fala de um câncer intestinal, cara, o câncer intestinal ele vem de uma doença inflamatória intestinal. Como o farmacêutico vai, para que o paciente não fique doente, o farmacêutico precisa de conhecimento de análises clínicas para manter aquele paciente que ele é geneticamente suscetível a desenvolver um câncer
a ficar em remissão. E para isso, análises clínicas têm que estar no currículo de um farmacêutico do primeiro período ao último período. E eu não consigo idealizar um profissional que não seja completo, que tenha só conhecimento de análises clínicas, ou eu não consigo visualizar um profissional que só fale, eu vou fazer farmácia clínica, e o cara não tem conhecimento de análises clínicas, ele vai fiscalizar o trabalho de um médico? Não é o objetivo. Ele faz farmácia clínica para manter aquele paciente que estava doente e foi curado em remissão, ou para ver se há necessidade de encaminhar aquele paciente que não sabia que estava doente para um clínico. E para isso ele precisa de ter o conhecimento de análises clínicas. É claro que é uma reforma social e política muito grande imaginarmos que as análises clínicas não precisaríamos mais de uma equipe especializada para coletar sangue de um paciente, porque o futuro da profissão será em amostras de saliva, amostras de urina, amostras menos invasivas. Hoje já utilizamos biomarcadores e em um equipamento utilizamos biomarcadores inseridos na pele de pacientes para verificar a glicemia. Em pouco tempo, teremos biomarcadores que vão nos dar todo o perfil metabólico de um paciente. E será o farmacêutico responsável pelo encaminhamento desse profissional a um grande centro de tratamento quando ele ficar doente. E será ele também o responsável por permitir que esse paciente fique sempre em remissão, quando ele for suscetível a uma doença. Eu vejo com grande perspectiva e uma necessidade de uma grande mudança no perfil de análises clínicas, né, no setor de análises clínicas. Mas a automação sempre esteve aqui desde a década de 90, desde a década de 80, e ela chega no mundo inteiro. Então, não é apenas no Brasil que estamos passando por uma reforma curricular na formação do farmacêutico analista clínico. É no mundo inteiro. Professor Coimbra... Esse processo de modernização, professor Hilton, é uma coisa natural que há um tempo um pouco mais nesse nosso início de processo profissional, as análises clínicas passaram por um momento de transição meio conturbado no Brasil, que foi a partir desse processo do final dos anos 90, início dos anos 2000, quando a gente começou a ter grandes conglomerados na área de análises clínicas, o que é uma coisa natural que aconteça. Isso aconteceu com as farmácias, isso aconteceu com a indústria farmacêutica, que se fundiu ou que comprou outras pequenas indústrias que despontavam. Isso aconteceu com a indústria automotiva. Isso aconteceu com vários segmentos econômicos ao longo do mundo, porque a gente teve uma evolução muito grande já no final dos anos 90 e agora essa evolução está sendo muito rápida. Mas isso também faz parte da situação do processo capital econômico mundial, né? Até por uma situação de desenvolvimento de tecnologias, né? Algumas profissões elas acabaram sendo extintas. Até o fim dos anos 90, meio dos anos 90, a gente ainda tinha a figura, por exemplo, do engenheiro de voo em voos internacionais. Com o avanço tecnológico da aviação, esse profissional deixou de existir. Mas não quer dizer que a atividade dele não foi feita. A atividade dele hoje ela é feita num grande centro de tecnologia de cada uma das operadoras aéreas, porque esse profissional ainda é necessário nesse processo. E a mesma situação acontece com as análises clínicas, na minha opinião, né? Eu não conhecia essa história da designer que o senhor comentou anteriormente, mas hoje ainda estávamos na universidade fazendo um debate na tentativa de talvez desenvolver um método de análise para verificar se existe relação de feminicídio com uma situação de mulheres grávidas, por exemplo. Porque mesmo havendo o óbito dessa via feminicídio, às vezes, pelo processo já do que o sangue passa, muitas vezes não é verificado isso, que mudaria a conjuntura do crime. Então, a gente tem uma situação bem clara nas análises clínicas que a hematologia ela já chegou mais ou menos do ponto de vista de desenvolvimento de técnica onde ela poderia chegar. A bioquímica também. Mas, ao mesmo tempo, a gente ainda tem campos de evoluções e de desenvolvimento de tecnologia no controle de qualidade,
tão antiga parasitologia, só que hoje de menores números de amostra, na uroanálise, como o senhor falou, e também a gente tem outras coisas que precisam hoje ser desenvolvidas para atender melhor os usuários, tanto num sistema público quanto num sistema privado de saúde, né? A gente precisa passar por avanços de modernização. A indústria farmacêutica não consegue desenvolver um produto se não tiver ensaios clínicos. E para desenvolver um produto para ensaio clínico, eu preciso da bioquímica, eu vou precisar da hemato. Recentemente, uma colega está finalizando um processo aí do seu mestrado, e ela já está utilizando a técnica de espectrometria de massas para acompanhamento de vancomicina de pacientes internados. Ainda é uma técnica um pouco muito robusta para estar num laboratório, mas grandes hospitais daqui a pouco tempo pode ter. Ela já é realidade nos Estados Unidos e na Europa. E a gente já consegue, hoje em dia, ter a aplicação também da espectrometria no processo de avaliação de tumores, no próprio momento da cirurgia, com a pessoa ainda no processo cirúrgico. E ainda são áreas que nós, farmacêuticos, ainda não exploramos, como algumas outras profissões, mas que existe grande avanço, né? A avaliação microbiológica por MALDI é uma outra opção que alguns hospitais já têm, que é uma análise de 4 a 5 minutos, muito mais rápida do que toda a cadeia de análise microbiológica. Mas uma coisa é muito clara, que vai de encontro ao processo de desenvolvimento de lideranças, tanto para um laboratório de análises clínicas, quanto para a profissão farmacêutica, que é uma coisa muito clara. A gente precisa ter conhecimento, habilidades, que o nosso currículo foi mudado já com esse fim, mas principalmente atitudes do ponto de vista de trabalho. O que o senhor verifica e o que o senhor pode trazer dentro do processo formativo dos novos acadêmicos, o qual o senhor também é responsável, do direcionamento para essas novas áreas e desses pontos de pesquisas que ainda passam pelo processo evolutivo, né? A biologia molecular, então, na minha concepção, ela é a profissão do futuro para as análises clínicas. E sem falar a imunologia, porque a imunoterapia, em menos de 10 anos, vai dar mais um prêmio Nobel para alguém. E eu não consigo trabalhar com imunoterapia se eu não tiver conhecimento em relação de análises imunológicas. Só que isso, poucas vezes, infelizmente, ainda está sendo passado dentro desse processo de formação dos nossos alunos. Como trabalhar essa relação e mostrar para o aluno, mostrar para quem é analista clínico que está nos assistindo, que a gente ainda tem uma gama muito grande e que a chave, infelizmente, é conhecimento, habilidade e atitude, junto com valores e ética, que é uma das coisas primordiais para qualquer uma das áreas de atuações que nós, profissionais farmacêuticos, podemos trabalhar, né? Eu acredito que o profissional farmacêutico, eu amo a minha profissão, adoro isso. Muito obrigado, professor Lindenberg, por ter feito um evento de qualificação e o INAF no Dia do Farmacêutico, porque nós somos, junto com talvez a engenharia, uma das áreas de profissão que pode mais atuar em diversos campos. Talvez nós somos a primeira profissão a ter uma formação multitransdisciplinar da história. Professor Coimbra, o senhor foi cirúrgico, no meu ponto de vista. Análises clínicas, ela pode ser inserida em todos os setores. Não tem como não inseri-la. Um bom profissional, um bom farmacêutico tem que ter o conhecimento de análises clínicas. Se o paciente utiliza um medicamento e tu quer monitorar aquela terapia, tu precisa saber qual exame tu vai utilizar para monitorar se o produto está funcionando ou não. Então, por exemplo, numa bioquímica, como o senhor muito bem citou, você tem que saber, a ST e LT são bons marcadores de função ou de lesão hepática? O farmacêutico, analista clínico, tem esse conhecimento. Ele tem isso no seu DNA. O senhor abordou tantos pontos que eu achei todos muito interessantes. Eu vou tentar resgatar alguns. Aonde eu acho que o analista clínico, o que o farmacêutico, analista clínico faz? Qual é o futuro da profissão? Ele tem que transformar o conhecimento dele em um bem de valor para a sociedade. O senhor falou exatamente isso. Este é o futuro do profissional. Estamos todos cientes em relação à mudança de mercado. Temos hoje, em grandes metrópoles, postos de coletas. Então, existem vários postos de coletas e esses postos de coletas enviam o material, um número grande de materiais, para serem analisados em grandes centros. Acredito que haverá essa descentralização.
acredito que, assim como foi criado um kit, assim como hoje nós verificamos a frequência cardíaca e a pressão botando o dedo num equipamento desses aqui, como a gente pega um oxímetro e colocamos o dedo no oxímetro e sabemos a saturação de oxigênio, com o mesmo processo, saberemos todas as informações de um paciente. E ele irá procurar ou o consultório de um farmacêutico, quando ele estiver pré-diabético, quando ele estiver quase doente, e não um médico, que teoricamente ele irá procurar quando ele estiver doente. Seria o farmacêutico responsável, no meu ponto de vista, o profissional que deve encaminhar um paciente a um médico. Se a gente está pensando num tratamento individualizado, numa atenção individualizada, para isso o farmacêutico precisa conhecer análises clínicas. Quando eu falo em análises clínicas, eu não consigo pensar no profissional hoje, no farmacêutico não generalista. Então, é claro que temos setores de análises clínicas, mas o que eu quero dizer é que eu acho que esse setor ele precisa sair dos hospitais para tentar prevenir os pacientes, porque senão toda a população ficará doente. E o serviço de saúde não terá como... Não existe profissionais, não existe poder, valor financeiro que possa suportar tudo isso. O outro ponto que o senhor abordou, parabéns pela pesquisa com um feminicídio em relação às gestantes. Isso é importante, isso é um marco, né, da profissão. E o outro ponto que eu gostaria de abordar é... muito bem lembrado, professor. Professor Lindenberg, meus parabéns realmente pelo Dia do Farmacêutico, agora dia 20, e por ter feito, né, todo este simpósio, esse fórum. Ele está abordando todas as profissões, e isto mostra a necessidade do que o professor Coimbra falou, da multidisciplinaridade. E agora eu ainda falo um pouco mais da transversalidade. O conteúdo, toda a informação da formação do farmacêutico, ele passa por todos os setores, desde uma disciplina básica, desde a importância de uma fisiologia, de uma anatomia, até o nosso setor, que geralmente era o último, a habilitação em análises clínicas, quando o cara já estava doente. Só que agora a gente precisa resgatar aquele paciente que ele é geneticamente suscetível e a gente tem que manter ele em remissão. E este é o futuro, para tentar desafogar o sistema de saúde pública, ou o sistema de saúde de forma geral. Então, o futuro da profissão é a farmacogenômica. Não tem como farmacêutico não saber tudo de biologia molecular e os diagnósticos serem feitos por biologia molecular. Muito bem lembrado, professor Coimbra, em relação à microbiologia, o grande momento de inovação foi a espectrometria de massa de mal de Toff. Então, para a identificação de bactérias resistentes e tal, é um grande marco. E acredito também que o meio de cultura irá acabar. Usaríamos o meio de cultura esporadicamente da mesma forma que usamos um microscópio numa urinálise. Muito obrigado, muito obrigado. É muito importante a gente ver que o que a gente pensa e acredita está tomando forma dessa maneira. O senhor acha que, de uma maneira geral, dentro desse processo de desenvolvimento tecnológico, não de desenvolvimento da profissão, ela vai conseguir sair dos laboratórios, dos hospitais e estar mais próxima da sociedade? A gente teve uma situação muito clara nesse processo de pandemia que estamos fazendo 1 ano aqui no Brasil, logo, 1 ano já na China e na Europa, mas ficou evidente, não só de uma maneira geral, o trabalho de todas as profissões da saúde, da fisioterapia, da medicina, da enfermagem, do farmacêutico, mas ficou evidente algumas áreas de atuação dos profissionais farmacêuticos, que é a área de diagnóstico, a área da assistência farmacêutica para dar suporte aos pacientes que precisaram de medicação para tratar os sintomas, não para prevenção, a gente precisa deixar isso bem claro. O trabalho do farmacêutico na logística para entregar vacinas, que está acontecendo agora, para entregar medicamentos, o processo de pesquisa e a aula que foi dada pela Anvisa, pelos colegas farmacêuticos, tecnicamente, no domingo passado, que tratou de epidemiologia, farmacoeconomia, imunoterapia, de uma grande maneira geral. O senhor acha que a gente vai conseguir, nesse processo de desenvolvimento tecnológico, fazer as análises clínicas e todas as suas novas áreas de atuação chegarem mais próximas da sociedade, como a gente teve nesse momento
essas áreas de atuação em evidência no momento da pandemia? Professor Coimbra, é uma pergunta delicada, muito, muito, muito boa pergunta, na verdade, e bastante delicada. A curto prazo, eu sou contra. Eu não sou a favor, assim como a Sociedade Brasileira de Análises Clínicas, né, eles se posicionaram recentemente até a favor, contra, me perdoa, e porque os testes eles têm sensibilidades de diagnóstico e especificidade de diagnóstico. Existe uma curva ROC de avaliação, existe uma todo aluno de farmácia, né, na sua formação tem que entender de análises clínicas, entender de curva ROC. Então, que é a acurácia de um teste. Um teste de PCR, por exemplo, para COVID, ele muda a sua sensibilidade em relação ao tempo de coleta, o tempo de infecção. Então, agora, a curto prazo, não existe ainda uma metodologia, não tem como ser realizado isso, pelo simples fato de que há necessidade de uma reforma curricular, de uma melhor formação do profissional, para que análises clínicas realmente seja o cerne, né, na formação do aluno, assim como as demais áreas. Não quero diminuir as demais áreas, mas aluno de farmácia ainda chega no final da faculdade e diz: eu não gosto de análises clínicas. A sensação que eu tenho é que escolheu o curso errado. Embora a diversidade é grande em relação ao mercado de trabalho, mas o futuro da profissão ele tem que se basear em cima de conhecimentos de patologia. Então não tem como não gostar de análises clínicas. Hoje, eu não sou contra. Sensibilidade de um diagnóstico vai variar muito e o cara vai fazer um exame errado e vai te dar um exame preditivo, vai te dar um exame um falso negativo. E aí a gente não vai encaminhar um cara doente a um clínico. Mas eu tenho certeza que em pouco tempo nós teríamos biomarcadores ou algum tipo de diagnóstico. Hoje já tem para glicose, mas não sei. Hoje temos uma COVID e falam em mutação. Quem sabe, vou bater na madeira porque não quero isso, mas se existirem doenças e continuarem existindo doenças que sejam pandemias, chegará um momento em que algum governo vai dizer: vamos tipar toda a nossa população, para verificar quando o cara terá ou não o start de determinada doença. Então, nós teremos um mapa, e aí sai o laboratório de análises clínicas e entra já quando o cara nasce. Um indivíduo em 100 anos, em 150 anos, possivelmente ele vai nascer, e o cara vai colocar um biomarcador, e aí ele terá um mapa de como é aquele paciente em relação a uma doença. Então, sim, eu vejo a possibilidade de haver uma descentralização de diagnóstico. E essa descentralização será monitorada ou por um governo. Isso é uma teoria de conspiração, é claro, mas não é. Hoje nós estamos vivendo uma pandemia. Quem diria que há 2 anos atrás que teríamos uma pandemia que iria parar o mundo inteiro economicamente? Então, seria uma teoria da conspiração? Sim, mas na verdade estamos invadindo grandes áreas, né? Como dizem que aconteceu na China, estamos entrando em contato com animais que morreriam antes de chegarem na população, e agora, como a gente invadiu a área deles, estamos pegando essas doenças. Houve uma mutação num morcego, a princípio, que dizem, mas por que chegou no humano? De uma certa forma, porque estamos chegando muito rapidamente nesses animais doentes. Então, a tendência é que existam muitas outras doenças, e a tendência é que haja um monitoramento. Hoje nós temos glicemia, temos feitas em laboratórios, verificação de pressão, que antes era feita em farmácia, agora o cara faz em casa, utilizando o celular, saturação de oxigênio, a mesma coisa, mas temos muitas doenças. Eu acho que existirá ainda uma descentralização. Ela será feita de forma gradual, a não ser que existam outras pandemias. Torcemos para que seja de uma forma gradual, que seja respeitando a ciência, a vida, e que possa levar benefício para a sociedade. Eu sempre defendi que o profissional farmacêutico ele tem que servir a sociedade. Além de atender, e a caixinha do medicamento é o seu trabalho, mesmo que se pense fora dela, ela é o objeto do seu trabalho, é a ferramenta que ele tem que agir, e dentro dela estão todas essas áreas que o profissional pode agir, né? Mas o principal, nós precisamos e seremos líderes o dia que cada vez mais nós estivermos próximos aos usuários. Nós temos uma obrigação social de atender a sociedade. O senhor comentou anteriormente que o aluno chega, às vezes, no final da graduação e não gosta de análises clínicas. Isso é uma dificuldade, né?
eu acho que deveria ser assim meio que um dos pré-requisitos para qualquer profissional da área da saúde é gostar de gente. Porque se tu não gostar de gente, até o veterinário que faz veterinária, ele gosta dos animaizinhos, porque é o paciente dele, é o usuário dele, é o objeto de trabalho dele. E mesmo aquele profissional que resolva fazer farmácia para ir trabalhar na indústria, porque não vai ter contato com gente, um dia ele vai precisar apresentar um relatório, um dia ele vai precisar atender um saque, um dia ele vai precisar dar uma informação. Então, é primordial que a gente entenda e possa desenvolver as habilidades necessárias para cuidar das pessoas. A nossa maior missão é cuidar dos outros. Justamente, professor. Concordo com o senhor, em gênero, número e grau. É claro que sempre existirão as especialidades, e hoje nós temos, na análise clínicas, nós temos os setores, os departamentos. Não existe hematologia, como o senhor disse, bioquímica, urinálise, hemato, micologia, citopatologia e assim sucessivamente. Sempre haverá necessidade da mão de obra especializada. Então, e quanto mais especializada for essa mão de obra, melhor para a profissão. Mas o que eu quero dizer é que a análises clínicas agora ela será inserida com muito mais força no cara que trabalha numa farmácia comunitária. Não existe, esse é o futuro da profissão, porque a especialidade, ela não irá acabar, ela só vai realmente ficar cada vez mais com mais detalhes. Então, um profissional, um citopatologista, ele não vai apenas olhar uma célula e verificar se ela tem uma atividade de regeneração apoptótica ou se ela tem um perfil de neoplasia. Ele também vai fazer, eu acredito, uma análise genômica daquele paciente. Ele também vai verificar se há uma mutação no cromossomo 16, verificando se ele é ou não suscetível a desenvolver aquilo ali. Ele também vai ficar responsável pela parte de prevenção. Mas é claro que ele nunca deixará a parte de tratamento, ele nunca deixará de estar inserido num grande centro. Então, os hospitais foram construídos e eles não vão mais destruir os hospitais, não vão mais destruir laboratórios clínicos especializados. Na verdade, o que está faltando é um investimento na base, na investigação, um projeto de tentar evitar a doença. E para evitar e para tentar prevenir, manter aquele paciente em remissão, eles precisam do analista clínico. E até para a construção dessas políticas de cuidados, justamente, a gente precisa de analistas clínicos. Até para todo o sistema de vigilância sanitária, etc, etc. Professor Hilton Antônio, foi um prazer conhecê-lo, foi um prazer dividir com o senhor esse tempo. Encantado com a sua fala, vou chamar a nossa colega Victória para fazer o fechamento e um agradecimento especial pela atividade do Dia dos Farmacêuticos que o INAF promoveu nesses 3 dias. Uma boa noite a todos e um até breve. Pessoal, encantada estou eu com o evento, que foi um sucesso. 3 noites de programação intensa e audiência de nossos inscritos, que mandaram e enviaram diversas perguntas, que todas foram salvas. E você que nos acompanha aqui até agora e que perdeu alguma fala ou perdeu algum painel na programação, não se preocupe, que nós estamos editando os painéis separadamente para que você possa curtir e assistir novamente os principais debates e discussões sobre liderança farmacêutica no nosso site do evento, que é inaf.org.br/lidefar. Para você verificar qual foi a programação que nós tivemos, é só ir nas redes sociais. Eu te convido especificamente para o nosso Instagram, porque eu coloquei um feed todo bonitinho, organizadinho, com a foto de nossos painelistas, que é o @inaf.org.br. Eu agradeço a todos os painelistas que fizeram deste evento possível, agradeço todos os inscritos que se engajaram e que compartilharam com seus colegas para que esse evento fosse um sucesso, e fico muito feliz de nós termos conseguido aqui no INAF, no Instituto Nacional de Assistência Farmacêutica e Farmaconomia, comemorar mais um ano do Dia do Farmacêutico com pessoas ilustres, lideranças, especialistas em diversos campos, qualificando e melhorando o acesso. E, claro, não posso deixar de falar o meu jabá de sempre na defesa do SUS. Porque, afinal de contas, essa é a nossa missão aqui, né? Gente, muito obrigada a todos e todas, e nos vemos nos próximos eventos do INAF. Olhe, acompanhe nossas redes sociais, veja se você recebe nossas comunicações, participe desse movimento, porque, afinal de contas, queremos construir a melhoria juntos. Pessoal, muito boa noite e até a próxima. Tchau, tchau!